Olá, olá, eu sou José Medrado e estamos, quase não sai meu nome, Ave Maria, estamos iniciando o nosso programa Visão Social aqui pela nossa TV Mundo Maior e pedindo sempre que você esteja ligado às nossas necessidades, além da nossa programação. Você sabe que sendo um sócio do Clube Amigos da Boa Nova, você já está nos ajudando e pode nos ajudar mais ainda. Por exemplo, fazendo um Pix aí agora. O telefone, o WhatsApp é o 11 e o telefone é 972610272. 972610272. Ou então acesse o www.feal.colabore.org. Olha, o dia é mais do que especial. Mas é claro que eu não vou ser aqui hipócrita, dissimulado, para dizer que é especial para todo mundo. Para mim, para meu irmão ali, Rafael, porque a nossa mãe foi uma referência muito forte, continua sendo em nossa vida, ainda que desencarnou muito jovem. Mas, de repente, para você, não é. Para você, pode ser até um marco de tristeza, de revolta. Não é verdade? Nós precisamos, e aí não querendo parafrasear Nelson Rodrigues, quando falava que a vida como ela é, mas precisamos sim colocar os pés no chão e entender que a vida, muitas vezes, ela não é como nós gostaríamos que ela fosse. Não é verdade? Então, vamos nos adaptando. Então, a nossa mãe pode não ter sido, não é? A mãe de alguém aí, o que se esperava. Dito isto, eu quero dizer também, por outro lado, que ninguém dá o que não tem. Será que essa questão toda que você tem aí em relação à sua mãe, hoje é o Dia das Mães, você deve estar pensando nisso, você deve estar remoendo isto? Mas será que ela tinha para dar? Você não estava na perspectiva de um limite que ela não conseguia alcançar? Não é bom pensar nessas coisas? Porque muitas vezes nós só fazemos os nossos conceitos, as nossas conjecturas daqui para aqui, não daqui para lá. É preciso que nós entendamos também isto, que as pessoas muitas vezes não satisfazem as nossas expectativas porque elas não conseguem, porque elas não têm conteúdo para isto. Por isso que nesse Dia Especial das Mães, eu poderia aqui estar cantando Agnaldo Timóteo, mamãe, 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 e falar coisas poéticas, a mãe é a continuação, aquelas coisas emproadas que vocês ouvem muito de bastantes pregadores aí de todos os segmentos religiosos. Mas a nossa visão aqui é a visão social da vida como ela é e entendendo na medida do possível. Por isso que eu falo
não para as mães, mas as mães também tiveram suas mães. Mas eu estou falando para você, filhos aí, que estão remoendo, ressentidos. Parem para avaliar pela perspectiva da mãe de vocês. Tá bom? Mas de qualquer forma, para não sair do padrão, feliz Dia das Mães, e que vocês possam realmente, como filhos, entender, e como mães também compreender que também tem seus limites. Também tem seus limites. E filhos não são nossos, são tutelados por nós até um certo momento. Tá bom? Pois é, vamos aqui às suas perguntas. Vocês que mandaram, sobretudo pelo nosso WhatsApp. Esse WhatsApp é para o nosso programa Visão Social, ou falando abertamente, da Rádio Boa Nova. 71 é o DDD daqui de Salvador e o telefone é o 9991-5167. 71-9991-5167. Natália Fontes, de São Bernardo, São Paulo, diz que já fez 3 sessões de hipnose e não consigo chegar em quem fui em vida passada. Estou ficando ansiosa e angustiada. Será tudo em vão? Esse prazo está dentro do esperado? Natália, eu sou contra. Eu tenho um posicionamento contrário a essas questões de vida passada, de hipnose. Vamos lá, você perdeu a consciência, você começou a falar outras línguas, ou você está sendo produto da sua fantasia. Olha, ainda bem que você não citou com quem você faz. Tem gente séria, mas tem muita gente, sabe? A palavra é picareta. Muita gente picareta, iludindo para ganhar dinheiro. Torna dizendo, ainda bem que você não disse com quem você está fazendo. Então, Natália, para que saber? Que coisa? Deixa lá. Você pode não saber quem foi, mas você sabe o que você fez, pelo que você é e que você sente e pelos conceitos que você tem. Então, olha aí o que você disse, está me gerando ansiedade e angústia. Com que objetivo? Tá bom? Um abraço. Dina Rezende, de Contagem, Minas Gerais. Não quero fazer prova de nada. E o meu bom senso me fala que tem médium que não dá dignidade ao nome e à oportunidade de vida. Sem querer ser mestra, me admiro do comércio mediúnico e desconsolador. Pais que perderam filhos e de verdade estão sendo enganados na sua boa-fé. Dina, é o que eu acabei de falar. Lamentável. Médios vivendo da produção de sua obra mediúnica. E não precisa nem ser médios. A gente está vendo aí palestrantes ganhando fama e aproveitando para vender cursos, vender livros. Olha, honestamente, não foi esse o espiritismo que eu conheci. A minha referência é Chico Xavier, com quem eu pude beber pelo menos umas 4, 5 vezes de seus preciosos conceitos e experiência de vida, e não é isto. É lamentável, Dina, mas você está certíssima, e esta é a minha linha também de raciocínio, que por sinal já me gerou alguns antagonistas, porque você não pode dizer o que você pensa no conceito estruturado na melhoria de processos. Não estou dizendo aqui, eu não estou falando de A, de B, de C, mas a gente está vendo isto. A gente está vendo isso, médios psicógrafos, médios que fazem pintura mediúnica, pessoas que não são médiums e aproveitando da sua inserção no movimento para ser profissional
terapeutas e não sei o quê, coach. Olha o que eu estou dizendo, não estou falando mal dos coaches, mas dos oportunistas que utilizam isso. É tudo muito lamentável, tudo muito lamentável, né? Olha, nós vamos agora à nossa inserção. Em verdade, foi um bate-papo. Eu ia fazer uma palestra e aconteceu uma coisa muito curiosa com o nosso cantor, um efeito assim de um sorteio. Está isso desde o início, Rafael? Não, isso foi tirado, né? Só tem a minha fala. Não, no início não. O início não. Então aí eu comecei a conversar e aí eu não abordei um tema, a gente ficou batendo papo, mas veja aí, ficou bem interessante, tanto que eu vou colocar um dia aqui de uma terça-feira para fazer só isso. Eu volto já. A Umbanda surgiu por conta de um preconceito aos caboclos. A Umbanda é a única religião verdadeiramente brasileira. O médium Zélio de Moraes, de Niterói, estava na União Espírita do Rio de Janeiro, quando recebeu o caboclo, que eu não lembro agora o nome dele, era sete flechas, não sei se eram 7 flechas. Era 7 flechas? Como, Wilson? 7 encruzilhadas. Exatamente isso. Exatamente isso. 7 encruzilhadas. Exatamente isso. E aí, na hora que ele se comunicou, o dirigente da o que seria hoje Federação, disse que ali não era lugar para ele e foi extremamente preconceituoso. Cristãos, né? E aí o caboclo disse, a partir de hoje, todo mundo vai saber que tem um lugar onde nós podemos chegar e ninguém vai dizer que não. E ali foi fundada a Umbanda. Então a Umbanda nasceu de uma discriminação espírita. E não pensem vocês que essa discriminação acabou, não. Não acabou. Então a desobsessão não é o afastamento, o rechaço. É a quebra de frequência, é a quebra de sintonia. Você tem aqui diversas ondas de rádio passando aqui, diversas. Então, se você quiser uma rádio que tenha uma programação que você gosta, o que é que você vai fazer? Sintonizar. E você só vai ouvir aquela rádio. Se você não sintonizar bem, você vai ouvir com interferência. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A sintonia é este processo. Alguma pergunta? Alguém fazer alguma pergunta em torno disso? Vocês ouviram? Ela disse que é, resumidamente, quase que impossível ficar em vibração elevada 24 horas por dia. É o momento que cai e o espírito interfere. Não. Eu vou lhe dizer por quê. Vibração não é um estado de vigilância. Eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar naquilo, que muitas vezes as pessoas geram força. Eu vejo muitos de vocês orando,
aqui, e eu vejo pelo semblante que estão fazendo força. É como se estivesse fazendo força para não perder a oração, aquela vibração. Não é isto. Vibração é através de mudança de comportamento. Então, quando você muda o seu comportamento, você muda o seu padrão. Porque o seu processo vibratório é em decorrência do seu padrão de comportamento, que é espelhado pelos seus sentimentos e vontade. Por exemplo, eu sou profundamente impaciente. Eu, vocês, profundamente impaciente no trânsito. Mas aí você se disciplina, eu não vou ser mais. E quando Jesus fala orar e vigiar, é exatamente isso. Você começa a mudar a postura. André Luiz diz em Nosso Lar que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, à medida que você vai mudando, você já começa a quebrar esse padrão. É como se eles, os obsessores, se alimentassem da sua vibração de raiva, de impaciência. Então, no momento que você não fornece isso a eles, eles não vão ter do que se alimentar. Está entendendo? Então, não é santificação, é reestruturação de comportamento que vai gerar um padrão vibratório diferente. E isso, hoje em dia, existe ultrassonografias, ressonâncias magnéticas funcionais, que evidenciam exatamente isto. Você tem mudança de padrão mental diante de determinadas imagens que ressoam em você de forma positiva ou de forma negativa. Então, essas imagens, em verdade, são as inspiradoras do seu comportamento. Então, se você começa a mudar essas imagens, esses seus comportamentos, digamos, os iguais na busca daquele padrão, não vão mais sentir semelhança em você, entendeu? Então não é impossível, é difícil, mas olha, Santo Agostinho diz algo que eu sempre estou falando. Se você não pode com o pecado, fuja da oportunidade de encontrar com aquele pecado. Então, se eu sei que se eu pegar um engarrafamento, eu vou xingar a mãe do outro, vai ser aquela confusão, então eu não vou pegar aquele engarrafamento, eu vou fugir daquela oportunidade. Aí eu vou gerando um padrão, não é? Alguma outra pergunta? Sentir o campo vibratório do lugar ou das pessoas. O que são os campos vibratórios? Os campos vibratórios são projeções em energia do que nós somos em sentimentos e emoções. Então, nós andamos com esse campo vibratório. Andamos com esse campo vibratório. Então, esse campo vibratório se expande ou se retrai a depender de estarmos à vontade ou receosos em determinado ambiente. Esse campo vibratório vai intuir as pessoas em relação a você. Então, se você chega numa reunião, como ele citou, você chega numa reunião, você vai expandir o seu campo vibratório, porque você vai se comunicar, você vai falar, e as pessoas vão observar. Quando vocês fazem aquele comentário, teve alguma coisa naquele cara que não me bateu bem, e você não sabe nem dizer o que é, aí você vai botar por conta de meu santo não bateu com dele, nossos santos não se cruzaram. Não,
é o campo vibratório. Não quer dizer que o campo vibratório dele seja ruim, ou que o seu seja ruim, ou que eles são frequências diferentes. Não há ponto em comum. Então, a melhor forma é você ser como você é. Não é você imprimir o que você não é. Você pode impressionar até pela sua fala, mas alguma coisa vai sair destoante. É a energia que cobre aquela fala. Então, é claro, você vai numa entrevista de emprego, por exemplo. Então, você vai passar segurança. Mas, se a sua energia estiver vibrando no receio, o entrevistador vai saber, vai sentir, sem se dar conta porque está sentindo. Não é? Então, ele vai sair dizendo, não sei, não acho que é o melhor candidato, tem alguma coisa que não bate. Exatamente isso. Então, o que fazer numa hora dessa? Poxa, olha, esse aspecto que você falou não é totalmente do meu domínio, mas eu vou buscar dominar isto. Então, você casou a sua fala com o seu padrão de vibração. Há pessoas que têm, não é, aquela vibração estável, linear. Há pessoas que são de alto e baixo. Essas pessoas de alto e baixo são pessoas que sofrem muitas interferências, geralmente negativas. Porque nesse alto e baixo nós temos mais facilidade de estarmos embaixo do que estarmos em... Então, o ideal é exatamente desenvolver o processo linear de comportamento. Ok? Pois é. O bom das questões espontâneas são exatamente os processos que nascem, não é? Que nascem para que nós possamos estar sempre aí atentos. Meus amigos, olhe, não se volta no tempo. Não vamos viver a década de 60, de 70, de 80, de 90, de 2000, de 2010, nem de 2020. Estamos em 2022. Mas devemos aprender com a história desse tempo todo. E a gente precisa ver o que de fato tem valor. É o valor da hipocrisia, da dissimulação, do fingir que é o que nunca foi? Ou ser verdadeiro, mas sem sermos agressivos, violentos, mal educados? Não é verdade? Pois é. Aqui em Salvador, semana passada, um garoto 10 anos, assaltou um pessoal ali num ponto turístico aqui de Salvador, ali do Farol da Barra, com arma. E eu vejo espírita defendendo o uso de arma. Eu realmente não entendo isso. Mas meu irmão disse ali que já está na hora de eu ir embora. Me queira bem porque não custa nada, só vai fazer bem ao seu coração. Continue se cuidando e até a próxima. Tchau, tchau.